Presta muita atenção nas frases que eu vou te ensinar nessa aula, porque é certeza que você vai precisar utilizar elas quando você encontrar um surdo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal do Libras ao Cubo. E eu sou Jojo Kagawa, o seu professor de língua de sinais. Na aula de hoje eu vou ensinar para você 12 frases básicas para um diálogo inicial com um surdo. Você vai utilizar essas frases quando você encontrar um surdo, conhecer o surdo pela primeira vez, ou mesmo quando você reencontrar surdos que você já conhece, porque são frases básicas de um diálogo que vai caber em qualquer situação. É um bom dia, um boa tarde, um como vai você e assim por diante, ok? Tenho certeza que se você está aprendendo língua de sinais, esse conteúdo vai ajudar muito você. E também tem muitas outras pessoas que podem ser ajudadas por este conteúdo. Então, antes da gente começar de fato a aula, eu vou pedir a sua ajuda. Você pode me ajudar rapidamente e de graça, sem gastar nada. É só você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Isso faz o YouTube entender que o conteúdo dessa aula e dos vídeos do canal são conteúdos relevantes e eles começam a apresentar para mais pessoas. Consequentemente, a gente consegue disseminar mais a língua de sinais de um jeito realmente prático e dinâmico, para as pessoas não ficarem só numa decoreba de sinais e depois, quando precisar conversar com o surdo, não conseguir fazer isso. O nosso foco aqui é dar para você conteúdo prático, vocabulário que você já vai começar a utilizar e assim você vai realmente conseguir se desenvolver na língua de sinais. Então, recado dado, bora para o nosso conteúdo. E se você já me acompanha há um tempo, ou se você está começando a me acompanhar agora, você vai descobrir que faz muitos anos que eu estou na língua de sinais, tenho 16 anos de contato com a língua de sinais, na verdade está indo para 17, eu tenho que atualizar esse dado, mas a minha memória não é das melhores. Por isso, para eu não esquecer de passar nada para você, eu tenho uma cola aqui e eu vou vira e mexe olhar para ela para ter certeza que eu passei para você todo o conteúdo, ok? Então, vamos lá. As primeiras 3 frases que eu vou ensinar para você é bom dia, boa tarde, boa noite, ok? E você vai ver que em todas elas tem várias maneiras que você pode fazer isso. Aqui novamente entra aquilo que nós chamamos de regionalismo na língua de sinais. Mas lembre-se, o regionalismo, ele não é uma coisa que vai fazer com que você não entenda o que a pessoa está falando. Meu Deus, mas o que é isso? Não. No português também existe o regionalismo e você pode encontrar brasileiros de toda a parte do Brasil. Vocês vão conseguir se comunicar e no máximo você vai ter uma experiência cultural interessante. Ah, aqui vocês falam assim, de onde eu venho, a gente fala de outra maneira e assim você tem uma troca, ok? Então eu vou ensinar para você várias maneiras de você fazer bom dia, boa tarde, boa noite, mas você não precisa ficar decorando todas elas, ok? Por que eu vou te ensinar várias maneiras? Porque pode ser que o surdo que você encontrar, ele utilize alguma forma que você... Ah, eu aprendi uma só, o surdo utiliza outra, e você fica quebrando a cabeça para saber o que ele está dizendo, e ele está te dizendo só bom dia, ok? Então vou mostrar várias formas que você pode fazer isso. Começando então pelo bom dia. Sempre a base vai ser o sinal de bom. Bom, ó. Sinal de bom. Começa em o fechar e você abre, ó. Bom. Então, maneiras de você fazer bom dia, ó. Bom dia. Bom dia. Alguns, eles fazem bom dia, fazem o dia aqui. Alguns fazem bom dia, fazem o dia aqui. Alguns fazem bom dia, descem aqui no braço, outros fazem bom dia levantando. Mas você percebe que todos eles têm como base a letra D, então não é tão difícil assim você entender. Outros fazem bom dia e soletram bom dia. E alguns fazem bom dia, como se estivesse clareando, ok? Então, maneiras de você fazer o bom dia. Eu costumo utilizar mais o bom dia e o bom dia. Para quem fica curioso, eu sou do estado de São Paulo, tá? E é esse o sinal que eu mais utilizo. Boa tarde. Novamente você vai fazer o sinal de bom, ok? Bom. E maneiras de você fazer tarde. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer para frente. Os dois, eles dão a ideia do sol se pondo, ok? Para você entender, ó. E alguns fazem aqui, ó. Tarde. Boa tarde ou boa tarde ou boa tarde. Eu costumo utilizar mais o boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Você pode fazer boa noite, escurecendo aqui, ó. Boa noite ou boa noite. Boa noite ou boa noite, ok? E é assim que você diz bom dia, boa tarde e boa noite. Obviamente, eu sei que é óbvio, mas eu vou falar, tá? Só para estar
pontuado. As frases que eu vou ensinar aqui para você não significa que você tem que usar essa sequência, falar tudo que está aqui. Não, não é um negócio decorado, tá? É só para você ter vocabulário, mas deixe que a conversa flua naturalmente. Obviamente, bom dia, boa tarde ou boa noite vai depender do horário que você encontrar o surdo. Mas mesmo as outras frases, tá? Você não precisa ficar na decoreba assim, então agora eu falo isso, agora eu falo aquilo. Não. É melhor que você tenha uma conversa mais natural, assim como é no português. Mas eu gosto de ensinar essas frases aqui, porque uma coisa que os meus alunos falam é, mas quando eu encontro o surdo eu não sei o que falar, ou o surdo fala uma coisa que eu não sei. Então essas frases aqui vão ajudar você a ter esse diálogo inicial, ok? Outra coisa que você vai dizer, você costuma dizer para uma pessoa é, tudo bem? Ou como vai? Ou tudo bem com você? Novamente, ó, nós vamos utilizar o sinal de bom. Então esse mesmo sinal nós usamos para bom dia, boa tarde, boa noite, e também é o sinal que nós utilizamos para dizer tudo bem, como vai você? E aí o cumprimento ele fica na expressão facial, ó. Na dúvida, você pode repetir o som na tua mente que a expressão sai, tá? Tudo bem, tudo bem. E aí, existem várias maneiras que eles emendam isso daqui, tá? Pode fazer assim, ó, tudo bem. E aí, alguns fazem joia, tudo bem. Outra coisa muito comum é, tudo bem. E fazer esse sinal aqui, ó, que é o sinal de saúde. A mão aberta, você abaixa só o dedo do meio aqui, ó. É o sinal de saúde. Então é comum o surdo fazer assim, ó. Tudo bem, saúde? Ele não tá literalmente perguntando como é que está a sua saúde, tá? Assim como quando a gente encontra alguém na rua e fala tudo bem, não é uma pergunta para que se dê início a um diálogo, é um cumprimento, ok? Então a mesma coisa é. Mas como é que você sabe se realmente ele quer saber da sua saúde, tá? Primeiro contexto, né? Se você estava doente ou alguém da sua família estava doente e ele faz esse sinal nesse contexto, aí dá para você entender que ele está falando da saúde. Mas no caso do português, por exemplo, você está cumprimentando as pessoas, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí você encontra uma pessoa que parece que ela não está muito bem ou que você sabe que aconteceu alguma coisa. Como é que você dá a entender que você, nesse caso, está realmente perguntando se a pessoa está bem? É a ênfase, não é? Tudo bem mesmo? Tudo bem mesmo? Você dá uma ênfase nisso. Então, na língua de sinais, vamos lá. Tudo bem, só de cumprimento. Agora eu quero saber da sua saúde mesmo. Sua saúde está boa? Você pode repetir, ó. Saúde está bem? Certo? Certo? Okay? Mas é só para você saber, então como é que realmente eu pergunto da saúde? Você dá ênfase assim como no português. Mas no geral, isso daqui quer dizer tudo bem, como vai você? Certo? Depois disso, vai ser muito comum quando você encontrar um surdo e começar a sinalizar, ele vai perguntar para você se você é surdo, tá? É uma pergunta natural. Por quê? Porque poucas pessoas sabem língua de sinais. Então, quando o surdo encontra e você começa a sinalizar, ele vai querer saber se você é surdo ou se você é ouvinte. Ele pode fazer as duas perguntas. Ele pode perguntar se você é surdo, tá? Você é surdo ou ouvinte? Ou ele pode só falar, você é surdo? Ou ele pode só falar, você é ouvinte? Então, o sinal de surdo ó, é assim, tá? O sinal de surdo é assim. E o sinal de ouvinte é assim. Respondendo uma pergunta que sempre aparece. Tem problema eu fazer com a mão esquerda ou com a mão direita? Não tem problema nenhum. Eu sou destro, mas aqui eu estou utilizando mais a mão esquerda para não ficar batendo no microfone, tá? Tanto é que você vai ver que quando eu tenho que soletrar, eu jogo para a mão direita, porque eu tenho mais habilidade para soletrar com a direita, porque eu sou destro, tá? Mas pode ser com qualquer uma das duas mãos. E aí, como que é a pergunta na língua de sinais? No português, a pergunta você faz pela entonação da sua voz, ok? Tem certeza disso? Tudo bem com você? Okay? Você é surdo? Você é ouvinte? A expressão, o tom de voz e a expressão, você viu que veio naturalmente? Então, na língua de sinais, é na expressão facial que você faz a pergunta. Então, pegou? Você é surdo? Você é ouvinte? E aí você vai responder, eu sou ouvinte. Eu sou ouvinte, ok? Se você quiser perguntar para o surdo, então você vai fazer assim, ó. Você é surdo? Se ele perguntar para você, você vai responder, ó, eu sou ouvinte. Eu sou ouvinte, ok? Outra frase, qual é o seu nome? Lembra, quando você acaba de conhecer uma pessoa, é natural que você pergunte a ela o nome dela. Então, o sinal de nome ó, é assim, nome, nome. Seu nome. Lembra da expressão facial? Ó? Seu nome. E aí ele vai soletrar, a pessoa vai soletrar o nome, tá? Quando você vai dizer o seu nome, ao invés de você fazer virado para frente, você vai virar para você, ó. O meu nome. O meu nome. E aí você vai soletrar o seu nome, tá? Isso daqui
é assim, uma gramática mais formal da Libras, tá? Mas você vê muita gente fazendo assim, o meu nome, ok? Mas se alguém fizer virado para dentro, ele está simplesmente assim, usando a gramática mais correta possível, que é direcionando para ele. É a única situação na qual você vai fazer um nome virado para cá, tá? O sinal de nome é sempre virado para lá, mas quando é o seu nome, você faz para cá, ok? E aí você aprende as letras do alfabeto para soletrar o seu nome, ok? Uma outra pergunta que vai acontecer: qual é o seu sinal? Então, o sinal de sinal, você fecha a mão assim, ó, é a letra A, tá? Essa aqui é a letra A, e você faz assim, ó, sinal. Sinal. Mas quando eles perguntam para você, ó, assim, ó, o seu sinal, o que ele está querendo saber? Quando você começa a conviver com a comunidade surda, você vai ganhar um sinal. Esse sinal é como se fosse o seu nome, a sua identidade na comunidade surda. Por quê? Porque os surdos, eles têm mais costume de gravar o seu sinal do que de gravar o seu nome. Mais para frente a gente pode falar o porquê disso, tá? Mas, por exemplo, na cidade onde eu moro aqui, faz 16, 17 anos que eu convivo com os surdos aqui da região. Só que a maioria dos surdos, se você falar assim, ó, você conhecer, ó, você conhece o Jorge, vai ter muitos deles que vão falar assim, não conheço. Aí você fala assim, ó, você conhece o Jorge? Ah, conheço. Então eles me conhecem mais pelo meu sinal do que pelo meu nome, tá? Mas se você está começando a aprender língua de sinais, existe uma grande chance de você não ter um sinal. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, eu não tenho, letra L, ó, eu não tenho, eu não tenho. E aqui você já pode emendar e pedir um sinal, tá? Eu não tenho. Você me dar. Pode. Você, o me dar é como se você estivesse pegando realmente dele e vindo para você. Ó. Você me dar. Pode. E aí uma coisa importante para vocês entenderem, tá? Nem todo surdo vai te dar o sinal logo de primeira, tá? Por quê? Porque como o seu sinal ele vai ser a sua identidade junto com a comunidade surda, eles gostam de conviver com você para então dar um sinal para você. E geralmente eles vão fazer isso pegando alguma característica física ou comportamental que você tenha. Por isso que às vezes eles gostam de levar tempo para dar um sinal para você. Tem surdo que ele vai perguntar seu nome, vai olhar para você e já vai te dar um sinal, mas tem outros surdos que vão querer conviver mais com você, tá? Então, isso é uma coisa que os surdos comentam bastante. Não tenha na sua mente, não tenha na sua mente que o surdo tem a obrigação de dar um sinal para você logo de cara. Não, tá? Tem surdo que vai querer que você conviva com eles e entenda isso. O surdo ele não está a seu serviço para ficar te dando sinal se ele não quiser, tá? Então é de personalidade. A maioria, pela minha experiência, não vai se importar de te dar um sinal, tá? Mas eventualmente pode ser que isso aconteça, alguns surdos já falaram isso, né? Ah, o ouvinte fica todo mundo pedindo sinal. Imagina, o surdo acabou de encontrar um grupo de ouvintes, 10 ouvintes, e aí ele encontrou 10 aqui, depois ele encontrou 5 ali, depois ele encontrou 3 ali, todo mundo tem aquele fica dando sinal, ok? Então, mas uma vez, duas, três vezes que você encontrou ele, ele já conhece você o suficiente para poder te dar esse sinal, ok? E geralmente, como eu falei, ele vai pegar uma característica física sua e muitos surdos eles te dão um sinal com a letra do seu nome. Por exemplo, no meu caso, ó, eu tenho uma falha aqui na sobrancelha, tá vendo? Tem uma falha aqui e o meu é a letra J, ó, de Jorge, a letra J, ok? Mas não é uma regra. Já tem surdo que não gosta de dar o sinal com a letra do nome, porque fala que isso tem a ver com o português, tá? Mas é uma questão de cultura e personalidade de cada surdo pra gente respeitar, tá? Mas então se ele falar assim, ó, perguntando isso, tá? Qual é o seu sinal que foi dado pela comunidade surda? Se você tem o sinal, você vai fazer o seu sinal. Se você não tem o sinal, você vai dizer, ó, eu não tenho. Você me dar. Pode. Ok? Então, qual é o outro que eu anotei aqui? A sua idade. Qual é a sua idade? O sinal de idade na língua de sinais, ó, é a letra Y, ou Hang Loose, para aqueles que ainda não conhecem a Libras, né? Sinalzinho daquela marca do Hang Loose. E você coloca aqui, ó, novamente, a pergunta na expressão. E aí você aprende os numerais para você poder responder, tá? No meu caso, ó, minha idade, 33. Minha idade, 33, ok? Onde você mora? Você, ó, casa onde? Sinal de onde? Esse aqui pode ser o sinal de onde ou de lugar, tá? Você casa onde? Você casa
lugar. Pode ter esses dois nomes, ok? Lembrando que você não precisa ficar fazendo uma entrevista com o surdo, tá? Não precisa fazer um checklist em tudo que eu tô falando aqui. É só para te dar recursos para você puxar assunto, uma conversa inicial, ou se ele perguntar para você, você saber o que ele está perguntando e como é que você vai responder, ok? E a sua resposta vai ser, ó, a minha casa. Você pode fazer o onde, mas se você não fizer o onde, já está subentendido por causa da pergunta dele, tá? Então, ó, a minha casa, por exemplo, no meu caso, né? A minha casa é na cidade, ó, pode aqui em cima, ó, na cidade de Indaiatuba. Indaiatuba é onde eu moro. Ou o estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Aí, mais uma vez, você precisa aprender o sinal do lugar onde você mora aí, certo? Prazer em conhecer você. Então, você vai evoluindo na conversa, é muito comum a gente dizer, né? Prazer em conhecer você. Então, o sinal de conhecer, a gente já aprendeu. Ele pode ser tanto em 4, alguns fazem com a letra B, tá? Mas a base é aqui no queixo, ó. Conhecer ou conhecer. O sinal de prazer, você vai usar o sinal de gostar, ok? A língua de sinais, ela usa bastante o sinônimo. Então, às vezes, um sinal você pode aplicar para várias ideias. Mas se você parar para pensar, tem a ver. Porque quando você gosta, você tem prazer em algo, certo? São dois nomes que a gente dá, mas para uma sensação parecida. Então, na língua de sinais, é esse daqui, ó. Conhecer você, eu gostei. Conhecer você, eu gostei. Aqui é a parte mais formal, sinal a sinal. Mas se você fizer assim, ó. Gostei de conhecer você, também serve, tá? Gostei de conhecer você. Como é que você diz assim, até a próxima, até breve, até mais? Pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer assim, ó, depois encontra. Encontra, alguns fazem D também, tá? Depois a gente se encontra. Depois a gente se encontra. Ou o sinal de até, ó, até. Até a próxima. Até amanhã. Até semana que vem. Então, até, ou alguns fazem aqui, tá? O até. Até. Mas é mais comum a gente fazer assim, ó. Depois encontra. Depois encontra. E o tchau é tchau. É o mesmo gesto que nós utilizamos, os ouvintes utilizam. Uma coisa que eu falo para os alunos é assim, ó. Não é 100% dos casos, mas se existe algum gesto que os ouvintes utilizam, os surdos convivem com os ouvintes. Então, mesmo que não for o sinal na Libras, o surdo sabe o que significa quando você utilizar. Nesse caso é o sinal mesmo, tá? É o sinal de tchau. Mas mesmo que não for o sinal, e você sabe que tem um sinal assim que a gente utiliza para um gesto, né, que os ouvintes utilizam para uma coisa, pode utilizar. Porque mesmo que não for o sinal específico da Libras, o surdo vê o ouvinte utilizando, então existe uma grande chance dele saber o que você quer dizer. Ok? Então vamos revisar quais foram as frases que você aprendeu aqui. Então você aprendeu a dizer bom dia ou bom dia, boa tarde ou boa tarde, boa noite ou boa noite. Tudo bem com você, né? Ou você é surdo ou você é ouvinte? E essa é a sua resposta. Eu sou ouvinte. Qual é o seu nome? Aí quando você vai falar o nome aqui, né? Seu sinal. Qual a sua idade? Onde você mora? Até a próxima, né? Que a gente fez assim. Não, prazer em conhecer você. Gostei de conhecer você. Gostei de conhecer você. Jorge, mas qual que é a ordem gramatical correta? Existem várias alterações que você pode fazer, tá? Porque no português, o pessoal pega muito isso na língua de sinais, mas qual que é a ordem? É objeto, sujeito e verbo, verbo, sujeito, objeto. No português, se eu tivesse que perguntar para você na lata, assim, ó, qual é a estrutura do português? É objeto, sujeito e verbo? É sujeito, verbo e objeto? Você saberia dizer? Se eu disser assim, ó, tem problema se eu for lá? Ou se eu falar assim, se eu for lá, tem problema? Essa ordem que eu inverti faz com que você não entenda? Então, na Libras é a mesma coisa, tá?
Você vai aprender que existem várias estruturas e quando você for fluente, você vai escolher, dependendo da ênfase que você quer dar, qual é a estrutura que você vai utilizar naquele momento. Mas agora, não precisa se preocupar tanto com isso. Se você fizer assim, ó, gostei de conhecer você, ou conhecer você, eu gostei, o surdo ele vai conseguir entender, ok? Novamente, eu não estou dizendo isso para explicar para você que pode ser feito de qualquer maneira. Não, mas eu quero primeiro destravar você. Eu sempre falo para os alunos assim, ó, primeiro você faz, depois você melhora. Não dá para melhorar o que não está sendo feito. E aí a pessoa fica tentando pensar num monte de regra e ela nunca faz, ela nunca destrava, então não dá para melhorar, porque se não está sendo feito, não tem como melhorar. Sinalize, comece sinalizando e depois você vai lapidando isso, certo? Aí até a próxima, né? Depois encontra e o tchau. Então, estão aqui 12 frases que quando você encontrar o surdo, ele vai utilizar com você e você também pode utilizar com ele. Isso é o que eu chamo de o básico da Libras. Nós ficamos mal acostumados com o básico do idioma, que as escolas de idioma, e não só de Libras, tá? Idioma no geral, quando você vai aprender, o básico é as cores, o básico são os animais. Só que no dia a dia isso não é básico, porque não te dá base para se desenvolver no idioma. Você não vai encontrar alguém e ficar falando com a pessoa a cor preferida dela, até pode acontecer eventualmente. Mas você não vai ficar conversando com a pessoa baseada em listas. Aí você se mata para tentar decorar uma lista de sinais. Na hora que você encontra, você não consegue se lembrar. E na hora que ele sinaliza, você não sabe o que ele está falando. Aqui, aprendendo frases práticas do dia a dia que você vai utilizar, as coisas elas começam a se encaixar muito mais e o seu desenvolvimento é muito mais rápido. Gostou da aula de hoje? O que você aprendeu aqui, você acha que vai ser útil para você? Ou se você já sabe língua de sinais, você consegue pensar em pessoas que precisam aprender isso daqui? Você consegue pensar em pessoas que vão gostar de ter esse conhecimento? Então marca aqui no comentário ou pega o link desse vídeo e compartilha com as pessoas. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. E eu sei que eu disse lá no começo, mas eu vou repetir aqui mais uma vez. Por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda com que a plataforma comece a enxergar cada vez mais valor neste trabalho. Não custa nada para você, você já está assistindo aí, ó. É só você dar um clique, mas aqui desse lado tem grande importância para a gente. Eu convido você também a me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. Aqui no YouTube, o conteúdo ele costuma ser um pouco maior, mas também ele é em menor quantidade, né? São menos vídeos durante a semana porque ele tem um conteúdo mais denso. Só que lá no Instagram nós temos conteúdo diário. Diariamente você vai adquirir vocabulário, aprender frases e até testar o seu conhecimento através das enquetes que eu coloco lá no feed e através do conteúdo que tem nos stories. Então você quer ter acesso ao conteúdo do Libras ao Cubo todo dia? Siga nas redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram e sei lá, qualquer outra rede social que você tiver, coloca Libras ao Cubo. Não que eu vou estar em todas, mas se existir o Libras ao Cubo nessa rede social, você vai encontrar. Mas principalmente nos siga no Instagram e no TikTok. Eu quero agradecer muito você por ter ficado comigo até esse momento. Eu sei que no Instagram, no YouTube tem muita coisa e se você ficou até agora assistindo esse vídeo é porque você tem grande interesse em aprender língua de sinais. Eu quero dizer uma coisa para você. Não desiste. Continua firme. Continua acompanhando os conteúdos. Aqui onde você está assistindo, se você for olhar os outros vídeos, tem muito conteúdo para ensinar para você a como se desenvolver na língua de sinais gratuitamente. Então, não desista. Continue firme. Os surdos precisam que você aprenda a língua de sinais e eu vou ficar muito feliz em poder ajudar você nessa caminhada. Por hoje, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, eu espero de coração que isso tenha sido muito útil para você. Agradeço a sua companhia. E até a próxima.